pessoal, tudo bem? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Elaine, sou professora de História e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o liberalismo político, nos principais campos, digamos assim, das ideias iluministas. Os pensadores do liberalismo político propunham novas formas de governo contra o absolutismo e muitas dessas ideias são usadas até os dias de hoje, inclusive aqui no nosso país, o Brasil. Então vamos lá conferir? Chegamos então na parte do liberalismo político. Esses pensadores, esses filósofos, lutavam contra o absolutismo. Explicando o termo, a palavra liberalismo vem de liberdade. E quando a gente fala em política, a gente fala sobre formas de governo. Lembra que eu fiz para vocês um vídeo falando sobre características políticas, econômicas e sociais, que é muito importante. E anti-absolutismo contra o absolutismo. De novo, gente, não é aquela crítica pela crítica, crítica vazia. Então, assim, eu sou contra o absolutismo. Tá, e aí? O que você vai propor? Estou mostrando aqui no slide 4 pensadores extremamente importantes. Começando ali em cima, à minha esquerda, aqui em cima, John Locke, inglês. Ao lado dele, Montesquieu, francês. Na linha de baixo, à esquerda, Rousseau, escritor suíço, de língua francesa. E o Voltaire, que nós falamos sobre ele no início do capítulo, também francês. Estes pensadores vinham com novas propostas políticas, econômicas e sociais. Econômicas a gente vai falar no outro vídeo, em oposição ao absolutismo, ao mercantilismo e às condições sociais do antigo regime. De novo, olha aquele vídeo da característica política, econômica e social. Ele é extremamente importante, hein, gente? O que é uma característica política? O que é uma característica econômica? O que é uma característica social? Então, voltem lá naquele vídeo, caso vocês ainda tenham alguma dúvida. Então, eles vão questionar a política, a economia e a sociedade do antigo regime. E John Locke, Montesquieu, Rousseau, Voltaire e outros que a gente não estuda aqui, eles questionaram o absolutismo e eles propuseram teorias sobre a liberdade política. De novo, não é a crítica vazia. Sou contra o absolutismo. Ponto. Mas, no lugar do absolutismo, eu quero tal, tal e tal coisa, que é o que nós vamos ver a partir de agora. Vamos começar falando do John Locke, considerado o pai das ideias iluministas. Escreveu aí suas teorias ainda no século XVII. E olha como a história das pessoas se cruzam. O John Locke vivia na Inglaterra quando Carlos II subiu ao poder em 1660. Lembra que nós falamos dele lá no capítulo 1. E ele era opositor do Carlos II, o John Locke. Ele resolveu ir embora da Inglaterra, sabe assim? Vou embora. Não gosto desse rei, eu vou embora. E ele foi para a Holanda. E lá na Holanda, lógico, fez amizade com as pessoas, enfim, estudou sobre política. E lembra quando o parlamento inglês, os membros do parlamento inglês, foram até a Holanda em 1688 para perguntar para o Guilherme de Orange se ele queria ser rei da Inglaterra, depor o Jaime II, para acabar com o absolutismo, que foi a Revolução Gloriosa? O John Locke foi uma das pessoas que participou dessas articulações que levaram o Guilherme de Orange ao poder na Inglaterra. Olha como o mundo é pequeno, olha como as histórias se cruzam. E aí, quando o absolutismo acabou de vez na Inglaterra, com a Bill of Rights e a Revolução Gloriosa, aí John Locke voltou. Então, assim, o absolutismo acabou, vou voltar para a minha casa. Uma das ideias do John Locke, nós usamos até os dias de hoje. O poder político deve ser exercido a partir do consentimento dos governados. Consentimento é uma autorização. Então, governados, população, nós damos uma autorização para que uma determinada pessoa exerça o poder político.
E essa autorização é dada através do voto. Só que o John Locke não falava em voto para todo mundo, tá? Ele falava em voto somente para pessoas ricas. Mas já era uma diferença em relação ao absolutismo. Então, assim, os governados escolhem o seu governante, que é o que a gente vive até hoje. Aliás, este ano, 2022, estamos em ano eleitoral aqui no Brasil. Além disso, John Locke dizia que o governante, pessoa que foi escolhida, ela tem que garantir, é obrigação dela garantir o que ele chamava de direitos naturais. Esses direitos, gente, estão presentes na nossa Constituição de 1988, que foi uma Constituição amplamente baseada nas ideias iluministas. Então, lógico, quem quiser, fique à vontade, e é importante a gente conhecer as leis do nosso país. Não estou mandando vocês lerem a Constituição do Brasil, não é isso. É que vocês vão ver em vários artigos da nossa atual Constituição ideias iluministas, como, por exemplo, esses direitos naturais do John Locke, que são direito à vida, o direito à liberdade e o direito aos seus bens materiais. Direito à vida, porque nos regimes absolutistas não existia esse direito. O rei podia te prender, mandar te matar a qualquer momento. O direito à vida também deve ser garantido através da segurança. Então, o governante deve garantir a segurança da população. Direito a uma vida digna também, enfim. Direito à liberdade, na verdade, liberdades, todas. Liberdade política, liberdade de expressão, liberdade econômica, todas as liberdades. E o direito aos seus bens materiais. O que é isso? Eu comprei uma coisa, ela é minha. Eu comprei, paguei, ela é minha. Ninguém pode tirar de mim. Lembra que na França, por exemplo, se você era preso na Bastilha, os seus bens eram tomados, porque você não ia mais sair de lá mesmo. Então, assim, eu comprei, é meu, eu comprei, paguei, é meu, ninguém pode tirar. E o John Locke dizia que se o governante não fizesse isso, se ele não garantisse esses direitos, seria legítima a contestação, as manifestações, as críticas e a resistência da população. Então, assim, não queremos mais você. Nós te demos uma autorização para governar e você não fez a sua parte. Então, assim, meu amigo, sai daí. Lógico, não com essas palavras, gente? E o que seria isso? Tirar o governante do poder? Não é matar, hein? Tirar o governante do poder. E como que a gente tira o governante do poder? Nós chamamos isso no Brasil de impeachment, de impedimento. Então, você foi impedido de continuar governando porque você não fez o que você deveria ter feito. Lógico que existe todo um processo, são várias etapas, não é uma coisa assim simplesinha, Tipo, sai daí agora que a gente não quer mais você. Tudo dentro da lei. Tem, Por isso que existe, as leis, que elas estão aí, para a gente seguir o passo a passo delas, senão, tudo viraria um caos. Além disso, John Locke dizia que as pessoas tinham que ter tolerância política. O que é isso? É você respeitar a opinião política de uma pessoa. Então, se você defende um candidato X e o outro defende o candidato Y, você tem que respeitar, a opinião política do outro. John Locke também defendia a tolerância religiosa, assim, cada um tem o direito de escolher sua religião e não tem problema nenhum com isso. Respeite a escolha da outra pessoa. Defendia também a liberdade de expressão. Lembra que lá no vídeo 1 a gente falou sobre essa questão da liberdade de expressão. Vamos falar agora do Montesquieu. Montesquieu, que se chamava Charles Louis de Secondat. Ele tinha o título de Barão de Montesquieu. Então ele era um nobre. Era uma exceção na França. Porque a nobreza francesa sempre apoiou os reis absolutistas. E o Montesquieu fugiu a essa regra. Qual era a principal crítica dele? No absolutismo, só tem uma pessoa governando. Lógico, ele está usando
absolutismo francês como exemplo. Então, o rei concentra todos os poderes em suas mãos. E se ele concentra todos os poderes em suas mãos, ele tende a abusar desse poder. Então, qual a ideia dele? Para evitar abusos de poder por parte do governante, esse poder tem que ser dividido, ele não pode ficar nas mãos de uma única pessoa. Montesquieu criou a teoria da divisão de poderes, que é a que nós usamos hoje no nosso país. A divisão em executivo, legislativo e judiciário. Aliás, não só nós aqui no Brasil, um monte de países usa essa teoria. A ideia da Montesquieu é: cada poder tem sua função bem definida, só que ninguém manda mais que ninguém. Tem um equilíbrio entre esses poderes. E um poder tem que ficar de olho no outro, justamente para evitar esses abusos. Só que assim, esse ficar de olho, esse fiscalizar o outro, não é interferir na vida do outro poder, na função do outro poder. Isso é bem definido e é muito importante que nós, enquanto cidadãos, a gente saiba como funciona cada um dos poderes. Especialmente este ano de 2022, que é ano eleitoral no Brasil, é muito importante que a gente saiba isso. Muitas pessoas não sabem como funcionam os poderes. Muitas pessoas sequer sabem o nome desses poderes. E aí depois a gente não tem como cobrar, aliás, a gente não tem esse hábito aqui no Brasil, porque muita gente sequer sabe, né, qual é a função. Você agora que está assistindo esse vídeo, já vai saber qual é a função de cada um dos poderes e vai poder, né, comentar sobre isso com várias pessoas. Então vamos lá, qual a função de cada um desses poderes? O poder executivo, ele executa as leis, ele coloca as leis em prática e também administra o país, que no caso nosso aqui é o presidente da República. Então o presidente coloca as leis em prática e o presidente administra o país. Só que não é o presidente que faz as leis. Quem faz as leis é o legislativo. Aliás, legislativo vem de legislar, que é justamente fazer leis, elaborar leis. Quem faz esse papel em Brasília é o Congresso Nacional, formado pela Câmara dos Deputados Federais e o Senado. Isso não significa que o presidente não possa apresentar propostas, que são chamados projetos de lei. Ele pode apresentar. Aliás, qualquer cidadão brasileiro pode apresentar, tem umas regras específicas para isso. A lei da ficha limpa, ela foi um projeto popular. Então, o povo apresentou ao Congresso esse projeto. O Legislativo recebe os projetos de lei, ou eles mesmos, os parlamentares, podem, né, apresentar esses projetos e eles são votados na Câmara e no Senado. Aprovados pela Câmara, aprovados pelo Senado, eles vão para a mão do presidente, aí o presidente assina e executa e coloca em prática as leis. Então percebam que a política não é uma coisa simples. Não é assim, né? Apresentou a lei, aprovou, votou, aprovou. Tem toda a questão de acordos políticos, debates, né? Que fazem parte de um sistema democrático de governo. E o judiciário, que são os tribunais de justiça, função do judiciário é fiscalizar o cumprimento das leis e julgar eventuais conflitos, e julgar quem, né, não seguiu as leis. O órgão máximo da justiça aqui no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. Essa divisão em executivo, legislativo e judiciário, ela também está presente nos municípios e nos estados. Mas depois eu faço um vídeo sobre isso, né, para explicar quem é quem nos municípios e nos estados, tá? Vamos falar agora de Jean-Jacques Rousseau, escritor suíço de língua francesa. O Rousseau estudou a obra do John Locke. Ele estudou o John Locke, pai das ideias iluministas. Ele concordou com algumas ideias e discordou de outras. Ok, normal isso.
Ele aprofundou algumas ideias do John Locke. Então, assim, gente, não é um Ctrl+C, Ctrl+V nas ideias do John Locke. Ele estudou, concordou com algumas, discordou de outras. As que ele discordou, ele também justificou o porquê. A gente não vai falar sobre elas agora. As que ele concordou, ele se aprofundou no assunto. Então, primeira diferença em relação ao John Locke. O Rousseau diz que os governantes têm que ser escolhidos pelo voto universal. O que é voto universal? Todos os indivíduos podem ser eleitores. Então, ricos e pobres, homens e mulheres, voto universal. Como funciona aqui, né? No nosso país hoje. Todo mundo tem o direito de voto. Aliás, aqui no Brasil, o voto é obrigatório para pessoas entre 18 e 70 anos e ele é facultativo, opcional, para pessoas entre 16 e 18 anos e para os maiores de 70 anos. Então, de novo, tem essa ideia da autorização. Nós vamos escolher o nosso governante. Escolhido esse governante, será feito um combinado entre governantes e governados. Esse combinado, o Rousseau chama de contrato social, equivalente à nossa Constituição. Nesse contrato social, os governados, então, dão poderes ao governante, dão essa autorização, desde que os seus direitos e o seu bem-estar fossem assegurados. Então, combinado, governante, nós te damos poderes, mas você vai ter que cumprir com a sua parte do combinado. Se o governante descumprir a regra, se ele não cumprir com o combinado, o Rousseau diz que o povo poderia se rebelar e tirar o governante do poder. De novo, gente, não é matar o governante, é tirar do poder. Olha a ideia do impeachment de novo. Então, você não cumpriu com o combinado, então, né, você tem que sair do poder porque nós te demos uma autorização. E, de novo, impeachment tem vários passos a serem seguidos. Na nossa história recente, 2 presidentes sofreram impeachment, o Fernando Collor, em 1992, e a Dilma Rousseff, em 2016. A última pessoa do nosso vídeo de hoje é o Voltaire. Já falamos dele. Voltaire é o maior defensor da liberdade de expressão dentre todos os filósofos iluministas. Não que os outros não defendessem, também defendia. Voltaire era crítico do cerceamento das liberdades individuais. O que significa isso? A palavra cerceamento vem de tirar. Então, assim, você não pode tirar as liberdades dos indivíduos. Aliás, essa é uma ideia, né, recorrente aí do iluminismo. E o Voltaire também apoiava a liberdade religiosa. Ele era um crítico feroz da Igreja Católica e da interferência que a Igreja Católica exercia na política e na cultura. Nós falamos disso lá no vídeo 1, né, sobre o iluminismo. Em relação à política, o Voltaire se diferencia dos seus colegas. Seus colegas falam em voto, em escolha, em combinados, enfim. O Voltaire defendeu a monarquia, mas não a monarquia absolutista. Ele dizia o seguinte: o problema não é o rei, o problema é ter um rei absolutista. Eu defendo a monarquia desde que o poder do rei seja limitado por uma Constituição. Essa é a ideia da monarquia constitucional inglesa. A Bill of Rights, ela serve como uma Constituição, que a Bill of Rights limita o poder do rei lá, Guilherme de Orange, que foi coroado como Guilherme III. Voltaire disse: se o poder do rei for limitado por uma Constituição, para mim, ok, né, continuar a monarquia. Então, essa é a grande diferença do Voltaire, né, para os seus colegas iluministas. Percebam a atualidade das ideias iluministas, ou seja, o fato delas estarem presentes até hoje. Falei aí do John Locke, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, dando exemplos de hoje do Brasil. Então, olha como essas ideias são importantes. Lembrem-se que a história é uma ciência que está em constante construção. Então, não há problema algum
nós falarmos de assuntos atuais que estão relacionados, né, a coisas anteriores. Lembra que eu falei para vocês em um vídeo passado aí? O objetivo do estudo da história como ciência é aproveitar as experiências boas, repeti-las, e as experiências ruins, nós aprendermos com elas para que elas não se repitam. E nós construímos a nossa história, nossa, enquanto indivíduos, a história da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país e do mundo no dia a dia. E as ideias iluministas estão presentes, sim, até hoje. Então, para quem está pensando aí em prova, né, chegando no momento de prova, não se esqueça que não tem como fugir de relações das ideias iluministas com as ideias atuais, ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda ficou com alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo. Não se esqueça também de curtir o vídeo, de compartilhar, que isso é muito importante para mim. Também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade. Eu vou deixar como tela final a parte 2 do vídeo sobre iluminismo, que fala sobre o desenvolvimento científico. Muito obrigada a todos que me acompanharam até aqui. Um beijo e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, até mais!